é uma necessidade de Sinop essa atualização. Nosso plano era muito antigo e a cidade cresce de uma forma acelerada e a gente precisa acompanhar. Então, a nossa secretaria surgiu para isso. O passo a passo que você daria para esse povo perguntar para a pessoa certa, porque acabei me estressando com algumas coisas que, pelo jeito que você me contou aqui, não era para mim ter me estressado, porque se eu tivesse seguido o passo a passo, eu teria passado por tudo e estava com esse documento bem antes na mão, né? E sem passar por todo o transtorno que eu tive que passar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conexões e Construções. Bem, hoje eu vou fazer o anúncio da minha convidada de uma forma diferente, né? Estamos com uma pessoa muito especial aqui hoje. Eu vou pedir para ela estar se apresentando, dizendo aonde que ela veio, né? Então, eu vou nem falar o nome dela, eu quero que ela mesma fale e vamos bater um papo legal aqui agora. Obrigada pelo espaço, né? É uma forma diferente mesmo. O podcast ele tem esse efeito mais leve e dá fluidez também no nosso papo, né? Eu sou Sheila Pedroso, arquiteta e urbanista. Eu vim da cidade de Sorriso. Cheguei aqui em 2012 para fazer faculdade. Então, vivi minha vida toda quase em Sorriso. Fui garçonete em Sorriso, trabalhei em sorveteria, fui babá da minha sobrinha. E um dos primeiros empregos que eu tive em Sinop foi justamente ser babá de um filho de uma amiga minha, né? Nesse processo de transição entre uma nova cidade, um novo emprego, mudança de vida, faculdade, né? Eu ingressei na faculdade em 2012/1, meu foi início de ano. Me formei em arquitetura, trabalhei muito tempo com design de interiores, fui projetista de móveis planejados, então a minha paixão é decoração, é interiores, é móveis planejados. E nesse decorrer da profissão, eu fiz algumas especializações, mas todas elas voltadas para interiores e acessibilidade. Um dos fatores principais dos meus projetos são acessibilidade na terceira idade. Então, eu faço projetos já pensando nessa outra etapa da vida da pessoa, tanto na parte de acessibilidade, mas também nos detalhes. E a gente identifica que uma das principais causas de morte na terceira idade são os acidentes domésticos. Tropeçou no tapete, escorregou no box do banheiro. Então, a gente traz alternativas através da arquitetura com pisos antiderrapantes, alguns detalhes importantes também para dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Então, o meu foco é interiores e eu entrei na administração pública no mandato anterior do prefeito Roberto Dorner, entrei na assistência social, na época era assistência, trabalho e habitação. Então, o meu forte é arquitetura, habitação ali tomou conta do meu coração, né? Uhum. E durante a faculdade eu estudei habitação de interesse social, então eu já entrei com esse olhar para habitação. Inclusive, o empreendimento que eu estudei na faculdade, na habitação de interesse social, era o Nico Baracate. E, posteriormente, eu tive a honra de entregar esse empreendimento, 1.440 unidades habitacionais, para aquelas famílias realmente que precisam de uma moradia. Aquela mãe, chefe de família, aquela pessoa com deficiência, aquele idoso que nunca teve a casa própria. A habitação de interesse social do faixa 1 é uma faixa prioritária da assistência social mesmo, pessoas cadastradas no cadastro único. Então, é um público que eu amo muito trabalhar com eles. E hoje eu migrei para a pasta do Planejamento Urbano e Habitação. Essa secretaria é nova, não tem nenhum ano de existência, e nós criamos ela justamente numa reforma administrativa para tirar um núcleo de projetos e transformar numa secretaria. E eu fui pela parte técnica mesmo, sou arquiteto, urbanista, tenho essa característica técnica e a habitação foi comigo. Foi das estratégias que a gente trouxe para fortalecer a habitação no município. A gente percebeu que a habitação não é só de interesse social, mas que a gente pode fazer vários tipos de habitação no nosso município. Desde lei de assistência técnica, que é aquela pessoa que tem uma renda de até 3 salários mínimos, familiar. Ela tem o seu terreno, fez a aquisição, está pagando a parcelinha dele, tem o sonho da casa própria, precisa construir. A gente faz o projeto e faz a isenção de todas as taxas, inclusive o ISSQN da construção, que é a nossa maior taxa de tributação em cima da construção. Então, são ferramentas que a gente pode usar que sai totalmente do social, daquele faixa 1,
mas que a gente pode fomentar a habitação no município. Então, eu venho para essa secretaria por ser uma secretaria nova e precisa dessa organização técnica, mas também pela experiência que eu tive na habitação. Então, essa é a Sheila e hoje eu tenho um pouco mais de experiência no urbanismo pelo contato na secretaria. Mas o meu foco principal é a habitação de interesse social e também a parte técnica de arquitetura. Sheila, para a gente começar fazendo algumas perguntas para você estar passando para o público, vou olhar bastante hoje aqui, porque as perguntas têm que ser técnicas, né? Com respeito. Em se falando do plano diretor, né? Que foi o Código das Obras, as alterações de zoneamento, a rede sim obrigatória, prazo de regularização e exigência da viabilidade de legado, que é uma das coisas que hoje, voltando um pouquinho atrás, nós vamos debater aqui sobre as organizações das empresas com os novos requisitos para você estar conseguindo o alvará, né? Então, tem alguns requisitos obrigatórios que as empresas têm que se normalizar, né? Se normatizar, senão não vai estar conseguindo tirar o alvará do ano que vem, né? Então, em se falando, né, nesse plano diretor, o que você acha que mudou para hoje? Porque pelo que eu estudei e que eu entendi da prefeitura, o que vocês estão tentando fazer é organizar tudo aquilo que até hoje estava solto, né? Então, vocês estão querendo prender as pessoas de uma forma a andar correto, né? A andar certo. Então, para isso, existem requisitos que as pessoas têm que entrar no eixo para conseguir colocar o seu comércio, o seu lugar para funcionar normalmente, né? E eu sei que tem algumas burocracias que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Isso, o plano diretor ele foi atualizado. É uma necessidade de Sinop essa atualização. Nosso plano era muito antigo e a cidade cresce de uma forma acelerada e a gente precisa acompanhar. Então, a nossa secretaria surgiu para isso e para fazer essas atualizações. O plano diretor ele vem para organizar a cidade, faz os zoneamentos, as zonas onde você pode construir residencial, comercial, industrial, para justamente organizar e não haver conflitos dentro da sociedade. Lógico que a gente tem que respeitar as construções já existentes e às vezes o plano diretor ele zoneou uma área onde era mista, tinha residencial e comercial apenas para comercial. Então, em algum momento vai existir um conflito nesse território, mas de modo geral, toda empresa ela precisa do seu alvará de funcionamento. E a Redicim ela colocou a nossa secretaria como uma etapa da aprovação desse alvará de funcionamento, onde a gente entra pedindo o alvará de construção e o habite dessa empresa, para dizer que essa empresa está regular. Eu gosto sempre de usar um exemplo da lei da Boate Kiss, um exemplo nacional. O imóvel ele estava irregular e aconteceu uma tragédia naquele espaço. E o município ele fica responsável também por isso, porque a gente não fiscalizou, a gente não criou ferramentas para evitar aquilo. Então, dentro do comércio, a gente precisa ter esse cuidado com segurança às pessoas que vão residir ou vão ocupar aqueles espaços. E nesse processo de aprovação do seu alvará de funcionamento, a gente vai exigir esses passos de alvará de construção e habites. Mas ele não é o único quesito para você alcançar o seu alvará de funcionamento. Você vai sair ali da nossa Secretaria de Planejamento Urbano, dependendo da sua atividade, você vai para a Vigilância Sanitária, vai para o Corpo de Bombeiros, tem outras fases dessa aprovação. Em algum momento, o seu processo ele pode parar em algum processo, mas nem sempre é a nossa secretaria, até porque a gente faz um TAC, um termo de ajuste de conduta, para que você tenha 180 dias para fazer essa regularização do seu prédio. Esses 180 dias, que eu andei dando uma lida também no próprio site da prefeitura, eu queria que você explicasse para as pessoas o que entra dentro desse prazo dos 180 dias, porque não é porque... vou dar um exemplo de um prédio antigo aqui na Júlio Campos, por exemplo. Isso. Existe um prédio antigo na Júlio Campos, onde esse prédio sequer tem um projeto, que dirá um habites. Uhum. Então, quando se fala no prazo de 180 dias, para eles se regularizar, eles têm que protocolar alguma coisa para daí correr esse prazo? Ou como que funciona o prazo de 180 dias? O que entra nele? Esse TAC ele é direto ali na Redicim, não precisa protocolar nada.
Mas depois que você assinou o TAC, você tem que ter esse compromisso de dar entrada no seu processo de regularização de imóveis lá dentro da nossa própria secretaria. Só que é um setor à parte da Rede Sim. E a gente dá justamente esse prazo de 180 dias, que é o necessário para fazer essa adequação do seu imóvel. Dentro desse quesito regularização, você vai contratar um profissional da arquitetura ou da engenharia para ele fazer a análise do seu prédio. A regularização de imóveis é um dos processos mais fáceis que existe dentro da construção civil, porque a gente não vai olhar muitos critérios técnicos, por exemplo, o recuo, a abertura de janela numa divisa, nem sempre cabe uma demolição ou uma penalidade mais severa. A gente, praticamente, eu costumo falar, a gente fecha os olhos para a normativa da construção civil e pensa mais somente na acessibilidade, a rampa de acesso, a barra no banheiro, a largura da porta, se o cadeirante passa. São algumas regras específicas de acessibilidade que a gente dá prioridade. É lógico que também tem um cronograma, uma linha do tempo para você se enquadrar nessa regularização. A legislação federal, inclusive, traz que de 2020 para trás, essas obras elas são cabíveis de regularização. Só que se você construiu o seu prédio, ele está irregular, fez alguma ampliação de 2020 para frente, aí as normas são um pouquinho diferentes. Essas normas de regularização dos prédios, ela muda, porque daí a gente segue a legislação vigente, que é o nosso atual Código de Obras. Então, algumas coisas mudam ao longo do tempo, mas não é muito difícil. O correto é você contratar um profissional de arquitetura para dar entrada no nosso setor. Então, assinou o TAC aqui, o seu processo começa a andar dentro do processo da Rede Sim. Dentro do prazo de 180 dias ali, você está regular. Não trava a sua empresa, não vai fechar a empresa. Mas não esqueça de dar entrada no nosso departamento de projetos. Eu vou contar uma parte que está acontecendo comigo agora, né? Que, de fato, eu cheguei na fase de fazer a renovação das documentação para o ano que vem, e eu gosto de sempre estar antecipando, porque eu sei que dentro de um órgão público, para poder passar por todos os setores para ser aprovado, ele demora um pouquinho mais. Então, se vocês me dão 30 dias antes para protocolar, eu estou sempre a 120 dias antes andando, porque eu sei que tem alguns enroscos no meio do caminho, que a gente fala, né? Isso. A primeira pergunta que eu quero falar para você em questão disso é: a quantidade de funcionário que tem hoje dentro da prefeitura, em cada setor, falando do seu setor, existe funcionário o suficiente para estar fazendo essa demanda, para não deixar parar? Porque eu percebi que se alguém for lá e protocolar e deixar, fica. Agora, se protocola e aí eu fico na cola, anda. Então, isso tem a ver com falta de servidor público, ou aonde que está o desafio seu hoje em questão desse andamento, dessa documentação? Eu vou falar dentro da minha secretaria, Sempre que é o que eu tenho o domínio ali dos meus processos. A gente tem o protocolo físico e o protocolo online. Nós evoluímos dentro da gestão do Roberto para o protocolo online, justamente para a gente ter transparência nisso. Você vai saber em que setor que está parado esse projeto. Quando você protocolou, quando entrou, quando foi analisado, quando saiu. Desconheço dentro do meu setor esse processo de ficar parado. Às vezes, o que acontece dentro da Rede Sim, aí falando específico do alvará de funcionamento da empresa. A gente dá a devolutiva porque tudo é dentro do sistema da Rede Sim. E o contador, na sua maioria das vezes, ele recebe essa resposta. Seu alvará foi aprovado, seu alvará está indeferido, está parado, por qual motivo? Então, tem que ficar atento a isso para poder dar sequência no projeto. Então, a gente sempre conversa através da Rede Sim, dentro do próprio sistema, ou dentro da própria secretaria, a gente tem normativas também para analisar. São 30 dias para análise de projeto. Para loteamento tem as suas normativas específicas também, que são empreendimentos mais complexos. Não ultrapassa esse prazo, então? Na maioria das vezes, não, a não ser que seja algo muito complexo. Mas se o seu projeto estiver errado, tiver algum indeferimento, alguma correção, ele retorna para a correção. É preciso só ficar atento. O que a gente não faz é ligar para o profissional e falar: olha, o processo está aqui para correção. Tem que ir lá atrás para retornar. Porque quando eu peguei o bonde andando, que os meus colaboradores tentou, né, dar seguimento nessa documentação do alvará,
E aí quando eu acordei, que eu vi que não, tava todo mundo meio que parado, eu perguntei pro contador aonde é que estava parado, o que estava enroscado. E aí ele veio com essa palavra aqui que eu não consigo gravar de jeito nenhum, viabilidade de legado. Você pode explicar para o público o que seria essa viabilidade de legado? A viabilidade é um documento que você pede lá no meu setor, aí já sai da rede Sim, entra para o departamento de projetos, onde eu vou te falar se naquele local você pode exercer aquele tipo de atividade. Se ele é uma área comercial, se ele é uma área residencial, se de repente o seu KNAI ali ele é de indústria e você está pedindo uma viabilidade numa área que é comercial. Eu vou falar para você, olha, aqui você não pode exercer esse tipo de atividade. Então, ele é solicitado, mas também tem o prazo dentro do protocolo para a gente dar a devolutiva. O que pode ter acontecido é não ter solicitado. Ó, preciso da sua viabilidade e você não deu entrada aqui nesse outro processo, que são redes diferentes. No meu caso, aconteceu assim. Quando eu montei a empresa, quando a gente foi montar a empresa lá onde ela está hoje, o patrão falou assim, eu tenho esse espaço aqui. É rural. Aí eu olhei e falei, meu Deus, eu tô longe da cidade, como é que eu vou fazer para me vender? E aí entrou aquele desespero, né? Daí ele brincando, ele falou bem assim para mim, daqui 5 anos você estará dentro do urbano. É verdade. E deu exatamente 5 anos. Aí qual que é a minha maior preocupação hoje, que inclusive eu quero tirar com você aqui agora? Ele voltou a falar que daqui mais 5 anos vocês vão me tirar de lá. Aí eu pergunto para você, por quê? Eu sou indústria. Né? Então, eu tenho fornalha onde eu seco uma areia, né? E eu faço o produto acabado, que é a argamassa, né? Para vender para os lojistas. Eu pergunto para você, como a cidade está crescendo ali para o lado do aeroporto? Eu estou do ladinho do aeroporto, você já viu ali, né? Do ladinho do aeroporto da mineração. Você acha que, pensando pelo plano diretor, que vocês já estão com ele montado, esse prazo vai acontecer ou você acha que eu consigo me resguardar em documento para me permanecer ali? Qual que é a intenção pública para aquele setor ali do lado do aeroporto? O plano diretor ele traz que a gente não pode impedir o crescimento da cidade dentro das normativas, né, de atendimento ao público, principalmente. Então, ali é uma área urbana que tão breve vai ser loteada ali, já tem alguns loteamentos próximos. O seu empreendimento, ele já existia, a gente sabe disso, mas ele não pode impedir a existência de loteamentos ao entorno, de residência, porque ali é uma área residencial. Então, provavelmente... Ela vai se tornar uma área residencial? Ela já está no plano diretor como residencial. Dependendo da faixa onde pegar o zoneamento da cidade... Tem áreas comerciais, que a gente trabalha dentro do próprio loteamento, e áreas residenciais. Loteamentos Sheila, mistos. Eu estou no limite da Bruno Martini com a Gino alguma coisa, que é aquela uma que entra para o aeroporto. Janote. Aí, não tem aquela placa que fala ali MT2222? Eu estou exatamente ali. Então, na hora de eu fazer o cadastro do IPTU, que foi uma das exigências de vocês da prefeitura, eles não souberam me indicar qual seria o meu número ali. Sim. Então, eles buscaram, puxaram, tudo quanto foi. Aí, eles pegaram um número que eles imaginam que até lá vai ficar nesse lugar. Então... Aquela plaquinha lá de MT2222 não seria o caso de ser uma saída para mim continuar ali em se falando em território urbano? Com divisa com a MT? Dentro do plano diretor, a gente tem que seguir exatamente como ele foi aprovado agora na última revisão do plano. E se ali tiver comercial ou industrial, a gente consegue... Mas, se não me falha a memória, ali é residencial, sim. Então, a gente pode aprovar empreendimentos mistos. Eu acho que eu vou colar em você legal para você olhar esses projetos e falar para mim que ali vai ter uma parte industrial. Porque de frente comigo já está montando umas empresas... Deixa eu olhar o plano diretor. Que já está olhando... vai ter umas empresas industriais ali, né? Aí estão montando agora os estacionamentos, que eu já imaginava que isso ia acontecer, né? Por causa do aeroporto ali. Como tudo está indo para aquele lado da cidade, está tudo pendendo para aquele lado. E quando a gente... Industrial é bem difícil. Eu estava eu aluguei o prédio da... Quando eu comecei a empresa, eu estava com um prédio que era da Rosana Martinelli.
Aí, depois da Rosana Martinella, ela queria montar um negócio dela lá, e aí eu peguei e saí, fui lá pro Lic Sul, Lic Norte, ali atrás do Link Parque Sul, Link Exposição. Norte, aham. Lic Norte. Aí lá na Lic Norte, depois de mudada, com tudo instalado, bonitinho, o que aconteceu? Aquele setor ali tem um problema judicial, né? Grande, que eu não sei se agora já se foi resolvido ou se ainda continua, mas ali não saiu o uso e ocupação do solo. Então, por eu estar ali instalada e não conseguir documentação para mim continuar, que eram os meus alvarás, que eu preciso do alvará da SEMA, alvará ambiental, do Corpo de Bombeiro, então não saía. Aí o que eu fiz? Eu fui e comecei a construir lá onde a gente está hoje. Então, assim, desde do primeiro dia que eu abri a fábrica até hoje, eu venho sofrendo com esse negócio de setor. E aí eu fico me perguntando para onde é que eu vou ter que levar essa indústria. O Link Sul e o Link Norte, eles estão finalizando o processo jurídico dele. Vai sair documentação. Porém, quem teve o contrato lá atrás, quem fez a aquisição, vai precisar ressarcir os cofres do município. Que a legislação não permite mais vendas de área institucional, né? Doação de área institucional, naquele formato que foi feito. Mas ele vai... Mesmo que naquela época foi doado, hoje voltou-se atrás, então? Voltou-se atrás no quesito de reavaliação da área, porque identificou-se que a área foi cobrada um valor que não era cabível a ela. Simbólico demais. Era simbólico demais. Então, o proprietário ele vai receber a documentação dele, vai ficar Desde que faça um acerto para... um documento legal ali, mas vai ressarcir os cofres do município, sim. Nada mais justo, né? Porque eu sou daquela pessoa que eu costumo dizer que tudo que trabalha certo, dá certo. Eu gosto muito de comentar agora nos podcasts, os últimos agora, sobre o que está acontecendo com a reforma tributária. Por mais que eu sei que tem muita gente que está odiando, que está, nossa, né? Eu achei a coisa mais linda de uma inteligência, assim, de uma sabedoria a criação dessa reforma tributária, porque ela só veio para mostrar que agora quem trabalha certo vai se consolidar e quem sempre deu um jeito vai ter que, ou ele vai ter que ter dinheiro para ele se regularizar, ou ele vai ter que dar baixa no próprio CNPJ. Então, a mesma coisa quando eu comecei a estudar para a gente conversar aqui nesse bate-papo, eu cheguei na mesma conclusão, que a prefeitura ela foi visionária ao ponto de observar que para o crescimento da cidade continuar do jeito que ela está, e se ela para ela crescer de um jeito saudável para todo mundo, vai ter que se organizar todos aqueles que têm comércio. Então, entra prédio, entre os comércios antigos, que a gente não sabe nem como que vai ser com esses prédios antigos, como que vai dar para a documentação sair, né? Mas é que nem você falou, vai estar regularizando todo mundo. E você disse que 2020 para cá mudou-se alguma coisa. Qual que é? Pode repetir? De 2020 para trás, a legislação traz que os prédios antigos eles cabem regularização, mesmo estando fora da normativa. A normativa que é o recuo, a janela na divisa que não pode. São algumas normas assim que na legislação atual eles não aprovam projeto de jeito nenhum. De 2020 para cá, se não tiver certinho, se não tiver certinho, vai ter que desmanchar. Enfim, ou a gente está até dando uma proposta, já foi apresentado para os vereadores, uma sugestão de outorga onerosa para o município, que é o que municípios maiores já estão usando. Natal, no Rio Grande do Norte, por exemplo, faz isso. Você construiu errado, você não quer demolir o seu empreendimento, seu prédio, você vai ter que pagar algo para o município e esse recurso vai ter que ser revertido em ações diretas para o município, né? Isso ainda a gente está em discussão, é só uma alternativa. Então, não quero demolir, eu vou pagar para o município por estar irregular e regularizar o meu prédio. Mas já de 2020 para trás, isso não vai se aplicar, né? A pessoa ela tem o direito da regularização desde que ela atenda ao mínimo da normativa, que na sua maioria das vezes é a acessibilidade, que é o que mais pesa ali no processo de regularização, que é a rampa na frente do seu comércio, que é a barra de acessibilidade no banheiro, a abertura adequada da porta do banheiro, né? Eu não consigo deixar um banheiro com uma porta de 70 porque não passa uma cadeira. Mas se a porta tiver no mínimo de abertura ali para acesso, a gente também fecha os olhos e aprova o projeto. O giro da cadeira de roda dentro do banheiro, hoje na legislação, ela precisa dar o giro total dessa cadeira.
De 2020 para trás, na normativa de regularização de prédios, né? A cadeira só precisa dar meio giro. Então, são algumas coisas que ficaram flexíveis na regularização dos prédios. São normativas que a gente tem flexibilizado, não é só Sinop, mas para que a gente proporcione a regularização mesmo desses prédios, que não atrapalhe a sua empresa, mas que a gente deixe todo mundo regular. Nesse formato de regularização, já me perguntaram qual que é a principal dificuldade para fazer a regularização do prédio. É financeira, porque você tem que pagar Todo mundo as trabalha taxas. por ponto final, ninguém está preparado para regularizar. Fazer isso. Então, assim, não é a normativa. Eu não mando demolir quase nada de 2020 para trás. Pelo contrário, né? A gente fecha os olhos mesmo, enquadra dentro da lei de regularização, só exige o que é mais obrigatório, que é a acessibilidade, mas o principal fator da não regularização dos prédios é o financeiro mesmo. Então, a gente precisa ter esse cuidado quando fala sobre é muito difícil regularizar o prédio. Normativamente falando, não, mas tem esse processo que precisa ser cumprido. Ou seja, regularizar tudo aquilo que está errado, né? Colocar na prática de uma forma que todo mundo tenha a mesma, vou usar um termo diferente, a mesma concorrência, que não seja desleal para um e para outro. Tem que ter um padrão de regularização e vai valer para mim como vai valer de A a Z, né? Então, é um direito para todos. Isso, a gente tem que cobrar de forma ampla, né, a adequação dessas empresas. E também a gente precisa pensar nas pessoas que usam os espaços, né? Às vezes a gente ouve muito assim, mas eu não tenho nenhum funcionário que tenha uma limitação, uma deficiência. Mas já teve situações do cliente ir até um empreendimento, o exemplo mais clássico, a cadeira de roda, não entrar na porta do banheiro, a pessoa não conseguir utilizar um banheiro porque ela não teve acesso a isso. Então, são coisas que a gente precisa pensar em quem utiliza aquele espaço. Uhum. Quando a gente fala sobre a BITS, por que a gente exige a BITS de um prédio? É um documento que vai falar que aquele prédio está, no mínimo, nos detalhes básicos para ser habitado. Então, eu preciso pensar em quem vai utilizar aquele prédio também. É algo que o município traz, sim, como proposta de organização das cidades. A gente sabe que, se em algum momento a gente perder o controle da organização, a Sinop é uma cidade que a gente não consegue mais controlar mesmo. Então, a gente não pode piscar, senão a gente perde o controle de Sinop. É necessária essa organização hoje no ponto que Sinop chegou, né? O crescimento que ele tem. Você sabe que, como eu disse para você no início, o podcast, a intenção dele ele é mais voltado para a área da construção civil. Uhum. Em se falando na própria BITS, vamos falar um pouquinho das construções convencionais, que é aquela que eu construí a minha casa dos sonhos, que o construtor pegou uma casa pequena para construir. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa regularização dessas casas convencionais. Por quê? Eu sei que as empresas hoje, quando elas são contratadas, as pessoas vão pelo barato, né? Uhum. Então, o custo-benefício do construtor, se eu pegar o pedreiro, eu vou pagar R$900 o metro quadrado. Se eu pegar a construtora, eu vou ter que pagar R$1.600, R$1.800 o metro quadrado da mão de obra. Uhum. Então, é aquele tal do barato sai caro. A maioria das obras convencionais feitas, que é essas da casa própria, as pessoas eles não têm aquela noção de que eles têm um INSS para pagar, que eles têm que pegar uma nota fiscal do engenheiro, né, que fez o projeto, que ele não pega a nota fiscal da mão de obra executada. Então, ou seja, aquele cara que pegou um construtor por ser barato, na hora que ele vai tirar essa BITS, ele também não vai estar preparado em se falando em bolso, porque o que você não tem como provar, você tem que pagar sobre aquilo que você não provou. Então, o que acontece? Você vai pagar sobre a nota fiscal do pedreiro, você vai pagar sobre o INSS que o pedreiro deixou de recolher e assim por diante. Então, diante de todas essas obras convencionais, você que gosta da área da classe, você fala, social. Da classe social. Uhum. De que forma que você ajuda esse povo enquanto a BITS ali dentro da prefeitura? Qual que é os quesitos? De que forma que você consegue acompanhar essas pessoas que não têm essa condições de ter essa BITS? Dentro da habitação de interesse social, aquela família que ganha até 3 salários mínimos, ela pode solicitar esse apoio técnico do Departamento de Habitação.
Então, a gente faz isenção de todas as taxas para ela, inclusive da Habite, que é o processo final ali da obra onde se torna mais caro. E acompanha de forma técnica também. Já no um padrão mais clássico, assim, em modo geral, a população, de modo geral, a gente não consegue dar alguns subsídios que é isenções, né? Então, a gente consegue acompanhar de forma técnica quando eles nos procuram. Mas, fora isso, o profissional, a BITS, ele é emitido ali, né? Ele é dado entrada tanto do alvará, o pedido de alvará de construção, quanto a fase final da obra da BITS, através de um profissional da construção civil, que é o arquiteto, o engenheiro, o técnico de edificação. Então, essa pessoa ela precisa estar preparada para orientar o cliente dela. Caso contrário, a gente tem os nossos horários de atendimento dentro da secretaria, mas falando de Sinop, a gente não consegue acompanhar de forma individual. Isso não é possível. E sem falar que todo mundo deixa tudo para o último segundo do segundo tempo, né? Isso. Infelizmente, o que mais a gente analisa ali dentro da secretaria é que ele dá entrada no alvará de construção, mas não finaliza com a BITS. Ele já muda no meio do caminho, ele quer sair do aluguel. A nossa proposta de habitação, né, é a lei de assistência técnica, mas essa pessoa precisa nos procurar. Em alguns momentos, a gente até consegue receber uma indicação, fulano está construindo, você consegue ajudar? Aí a gente vai atrás com a nossa equipe técnica ali da habitação de interesse social. Mas, de regra, é o profissional que deu entrada nesse alvará que ele precisa orientar o seu cliente. Mas a arrecadação ali do município, existem 2 formatos que você pode proporcionar ali para o cliente. Ou a estimada ou a real. Geralmente a real ela é mais vantajosa, mas depende do contador. Depende de você prestar conta, nota fiscal por nota fiscal da sua obra. Já a estimada é aquela pessoa assim, eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero me preocupar com isso. Faz uma avaliação do metro quadrado e aí... Faz uma avaliação geral, eu estimo o valor da minha obra. Claro que isso não exime ela de, lá no final da obra, ter que prestar contas disso. Né? Não posso garantir para ela assim, não, você não vai precisar prestar conta do que você usou na sua obra, de forma alguma. Em alguns casos é necessário, mesmo sendo feito a estimada, precisa prestar contas. Mas, geralmente, a população ela faz essa opção da estimada justamente para não precisar ficar tirando nota fiscal. Mas a Receita Federal ela está de olho. Quando a gente faz as cobranças para a população, é porque estão nos cobrando. Exemplo, a regularização de prédios. Se eu não informar a Receita Federal, eu, município, não informar a Receita Federal que você está construindo, ou que você construiu, eu fiquei sabendo, por exemplo, você tirou o alvará e eu não informei a Receita Federal que você está construindo. Eu respondo enquanto município por não ter informado. Então, dentro do nosso processo ali da prefeitura, antes de eu te entregar o alvará, de eu te fazer a emissão desse alvará, eu já informo a Receita Federal e depois eu faço a entrega desse alvará para a pessoa, para o profissional, enfim, para o contribuinte. Então, são fases que a gente precisa se ajustar porque tem cobranças em cima do município também, né? A participação do contador e do profissional da construção civil é fundamental. Eu sei que às vezes a gente não consegue proporcionar isso para todas as pessoas de Sinop. Aí a gente vem com a lei da assistência técnica. Mas você, como uma arquiteta que trabalha já diretamente com esses projetos, qual que é o conselho que você daria para quem está construindo, ou quem acabou de construir, ou quem ainda vai começar? Qual que é o passo a passo que você daria para eles, para um conselho mesmo? Porque eu sei que tem... Eu mesmo sou prova viva, que eu construí a minha casa. Se você me perguntar, eu não sei o que eu vou fazer. Então, o que de conselho você passaria para esse público que está nessa fase de realizar um sonho e lá no final ele vai passar muita raiva, porque até ele conseguir tirar essa documentação, muitas vezes acontece por não saber mesmo. Eu mesmo era leiga na história. Eu não sabia que eu tinha que pagar o INSS ou cobrar do pedreiro para pagar. Eu não sabia que o engenheiro era obrigado a me dar uma nota fiscal, porque na prefeitura, na hora da BITS, eu ia abater todas essas notas fiscais. Então, eu falo que a grande parte da população que faz a construção convencional,
eles não sabem qual que é o processo, eles só sabem que eles têm que comprar o cimento, o tijolo e pagar o povo que está cobrando ali só. Essa é a realidade da grande parte da população brasileira, né? Tem o sonho da casa própria, comprei meu terreninho parcelado, quero sair do aluguel e eu quero só saber em construir. Mas é necessário fazer um planejamento, desde o orçamentário para a execução dessa obra, porque é o que a gente também mais identifica nos bairros, além da construção irregular, é que é aquela construção inacabada, né? Ela muda de qualquer jeito para sair do aluguel. Então, fazer o planejamento financeiro é fundamental. Outro processo é você procurar, sim, um profissional. A gente tem vários profissionais na cidade. Hoje, nem todo, quando a gente fala de arquitetura, as pessoas acham que é aquela arquitetura de alto padrão. E nem é sempre isso, né? A gente tem vários profissionais desde a faculdade. As próprias faculdades, elas já ofertam esse suporte técnico de forma gratuita para a população, além do nosso departamento de habitação. Então, se você tem o sonho da casa própria, tem dificuldade para poder ter acesso a esse projeto, a pagar as taxas do município, procure o nosso departamento. Se você se encaixar naqueles critérios da habitação de interesse social, que é 3 salários mínimos, ali não precisa estar inscrito no cadastro único. Enfim, são regras. Eu ia perguntar, tem que estar inscrito em alguma coisa para conseguir Não, estar entrando esse em especial não, é um incentivo para que você justamente não construa irregular. Uhum. É lógico que a gente não consegue atender toda a população. Você não pode ter outro imóvel no nome, aquele imóvel tem que estar no seu nome, enfim, tem alguns critérios para incentivo à moradia mesmo. Mas tem essa possibilidade. Além disso, que você leve muito a sério a sua parte contábil, né? Eu não posso contratar um contador, mas tire as dúvidas. Tem departamentos públicos que a gente pode fazer, tirar essas dúvidas, né? Vou lá na tributação, saber como funciona uma nota fiscal, procurar os órgãos para tirar orientação mesmo. Porque no final isso pode ficar mais caro, isso pode dar uma dor de cabeça, você pode não conseguir concluir a sua obra. Às vezes a gente vai no impulso do sonho, mas você acaba frustrada no meio do caminho. Outra alternativa que para mim, assim, agora falando enquanto município, também é um formato muito importante para solucionar isso, é a habitação de forma financiada. O município de Sinop tem o programa Nossa Casa, que é um programa do próprio município, onde a gente pegou áreas institucionais, transformou em habitacional, e você vai ter acesso ao financiamento do Minha Casa Minha Vida, no Faixa 2, é justamente para aquela pessoa que está trabalhando, tem condições de pagar aquela parcelinha. Você vai comprar ou a casa ou o apartamento e vai financiar pelo Minha Casa Minha Vida. Mas quando a gente fala também em financiamento, eu ressalto a organização financeira, porque às vezes você tem uma renda, tem um emprego fixo, mas você não conseguiu acesso ao financiamento. O que eu mais vejo é isso. Eu tenho todos os critérios para ter acesso à habitação de interesse social do faixa 2, mas meu cadastro não aprovou. É o celular que você parcelou, é a televisão que você comprou parcelado. Então, às vezes, o seu sonho pode não ser alcançado por alguma prioridade que você não deu naquele momento. Então, assim, um celular quase todo mundo tem. E isso atrapalha muito o crédito dela no momento da aprovação do financiamento habitacional. Eles vão somar tudo que ele tem de despesa e ver qualquer porcentagem que ele teria para pagar o financiamento, né? Isso. E se falando em juros, Sheila, como é que está hoje para essas habitações? É o mesmo juro para todos ou para esse projeto seu? Existe algum diferencial de juro ou não? Pro faixa 1 é totalmente assim, um incentivo totalmente vantajoso para essa pessoa. Tem famílias que às vezes nem pagam a mensalidade. Quem paga, às vezes, paga R$107, 200, depende muito da faixa de renda. Então, são juros insignificantes para o mercado imobiliário. Já o faixa 2 também, ele tem um incentivo. O Minha Casa Minha Vida é um dos melhores programas, assim, financiamentos habitacionais que existe no país, e até então é um dos únicos, né, com esse subsídio do governo federal. Às vezes a pessoa
não paga nem a entrada do empreendimento dela, da casa dela, pelo Minha Casa Minha Vida. Falando em juros, eu não sei te passar exatamente porcentagens. Quanto que tá? Não sei te passar quanto que tá. Mas é algo que realmente proporciona essa pessoa ter acesso. Diferente de você ir lá fazer um financiamento de forma individual numa outra agência financiadora, enfim, que não seja o programa Minha Casa Minha Vida através da Caixa Econômica. Então, hoje é o melhor caminho, assim, se você tem dificuldade para construir, é procurar um financiamento habitacional através do Minha Casa Minha Vida. E continuando ainda no habitacional, essas verticalizações que está construindo na cidade, que tem bastante delas falando, alguma delas estão dentro desse seu programa? Onde está? A pessoa tem o terreno e constrói ou compra já o apartamento pronto? Como que funciona? É o apartamento pronto, falando em verticalização. O nosso programa habitacional do município de Sinop, que é o programa Nossa Casa, eles são verticais. Já em parceria com iniciativa privada, que é a empresa Pacaembu, enfim, outras empresas que estão vindo para Sinop, a própria empresa Menin já está no município, aí eles trabalham com residências. A parte vertical está por conta do município, nas nossas áreas institucionais. Então, existe quem gosta de morar em casa com quintal tem a opção desse formato de habitação. Quem gosta de apartamento tem a opção do apartamento. Falando em benefícios, o programa do município, em quesito de valores, de subsídios, ele é mais vantajoso, porque a gente deu o terreno, a pessoa não vai pagar pelo terreno. A gente isentou 100% das taxas do município para essa pessoa fazer a documentação do imóvel dela. Então, é lógico que do município é mais vantajoso. Mas o habitacional residencial, de residências e não de verticalização, ele também tem suas vantagens, né? Tem um incentivo do município com 50% da isenção das taxas, mas já o terreno você vai ter que pagar. Então, isso acaba agregando valor na hora do seu financiamento. Na verdade, vocês estão com bastante escolha, né? Tem bastante opção. Tem. Para todos os bolsos, que nem diz, né? Porque tem desde o pequenininho, o médio, e então vocês estão com um programa que vai atender a todos. Que bom. Fico feliz em ouvir isso, porque eu gosto muito de ajudar. E quando a gente ouve que a prefeitura está com isso, com um projeto bonito desse, a gente só tem a agradecer, né? A gratidão mesmo por estar reconhecendo que tem essa classe, né? Que precisa de ajuda, tanto da sua parte, né? Como da parte de toda a prefeitura. Isso é bonito. Não, o município tem esse incentivo, sim, à moradia. É algo fundamental até para a gente poder equilibrar o nosso custo de vida em Sinop. A própria economia, na verdade, né? Porque senão vai crescer uma cidade que ela está vindo numa velocidade muito grande. Você imagina ter a miséria daquelas pessoas que nem... Eu dei uma volta lá para fora do país, acho que foi como é que é o nome? Na África eu fui, conheci a África. E eu vi, assim, que lá só tem uma única cidade que ela é turística, né? O resto que você olha ao redor dela é a coisa mais feia que eu já vi na vida. Então, eu acredito que o Mato Grosso, Sinop, principalmente, deseja crescer de uma forma né? Parear, sabendo que tem as classes, porém não deixar a classe ficar tão a desejar como é fora dos países, que nem alguns lugares que a gente vê e a gente acha um absurdo o que a gente assiste pessoalmente, né? A gente buscou trazer o equilíbrio. Vou até Essa é a palavra-chave, o equilíbrio. Vou até trazer assim um relato que eu sei que isso já foi superado, mas quando a gente aprovou esse primeiro empreendimento habitacional, nosso programa habitacional, que é o Nossa Casa, o prefeito escolheu 9 áreas espalhadas no município, 9 áreas institucionais. E pegou em vários bairros, sabe? A gente apresentou o estudo para ele, apresentou as áreas e ele escolheu a dedo essas áreas em diversos bairros da cidade. São áreas já consolidadas, são áreas assim que já tem escola próximo, tem UBS, já tem equipamentos públicos. E em um dos momentos que eu estava na assistência social, foi um projeto nosso que a gente indicou para a Câmara,
foi aprovado, os vereadores entenderam a importância de transformar uma área institucional em habitacional. E eu recebi algumas pessoas no gabinete, onde falaram assim para mim: eu não quero esse tipo de gente perto da minha casa. Eu perguntei assim: mas que tipo de gente? Porque a gente está fazendo um incentivo à moradia, a gente está dando dignidade para essas pessoas e além disso, o que a gente propôs para a cidade não é fazer aqueles bolsões de pobreza onde você tira a pessoa, coloca afastada do centro, afastada do trabalho, inclusive, porque um dos principais fatores assim da não permanência do mercado de trabalho é o deslocamento dessas pessoas, a distância. Em Sinop, isso é muito real. Sim. Então, às vezes, a pessoa mora lá do outro lado da cidade, precisa trabalhar num condomínio, no outro lado, escola do outro lado. não compensa para ela, o salário, às vezes, também para o empresário, para a pessoa que está proporcionando o emprego, também acaba onerando muito. Então, a gente buscou esse equilíbrio dentro da cidade. E eu até questionei para essa pessoa, né, em especial. Eu falei: mas se hoje você paga aluguel, você tem casa própria? Ah, eu pago aluguel. Falei: qual que é a sua renda? Acho que era 4.500, enfim. Falei: você, inclusive, é uma pessoa que pode ter acesso à habitação, porque é um incentivo do município para várias pessoas terem oportunidade, desde quem ganha de 1.800 a 8.000 reais, que é o que o programa prevê. É lógico que esse incentivo para quem ganha 8.000 reais não vai ser o mesmo para quem ganha 1.800 reais. Quanto mais você ganha, menos desconto você tem, menos incentivo. Agora, quanto menos você ganha, mais desconto, incentivo do município, do governo do estado e do governo federal você tem, justamente para proporcionar que você tenha acesso àquela moradia, que você saia do aluguel, que você consiga usar aquele recurso que você iria usar em aluguel no mercado, na farmácia, dando qualidade de vida para o seu familiar. Então, são formas de incentivo, né? Sim. Então, a gente superou isso, a população entendeu a importância e, pela nossa surpresa, assim, em questão de 8 meses depois, veio uma recomendação do governo federal, justamente para que a gente não crie bolsões nas cidades, mas que faça a distribuição. Hoje você não pode criar um habitacional de interesse social pelo governo federal. Um exemplo como o Sorriso, né? Não dá para fazer bolsões nesse formato. Hoje não permite criação de habitacional com mais de 250 unidades por empreendimento. Então, assim, a gente vê como a gente está à frente, enfim, e é algo necessário. A gente vê a permanência da pessoa no mercado de trabalho também. Se você escolhe lá no bairro X, você já tem emprego em torno, você consegue levar o seu filho na escola, você consegue buscar ele na escola, dependendo da situação, você consegue almoçar em casa com a sua família. Então, essa distribuição em áreas já consolidadas, ela tem esse olhar mais de equilíbrio mesmo, tanto da economia quanto do bem-estar da população. Vamos voltar então para dentro da desregularização de empresa, que nós duas gostamos do mesmo assunto, quando vê o papo flui. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre a Rede Sim. Eu sei que não é 100% a sua área, porque são ligações de órgãos para que eles encaminham junto, né? Eu sinto uma defasagem quanto a esse caminhar junto, como eles tinham que funcionar como uma engrenagem, mas eles não funcionam. O que a prefeitura consegue fazer? Qual que é o desafio que vocês têm hoje para conseguir manter essa rede sim de uma forma que ajude o empresário em todos os setores? A Rede Sim, ela veio como uma proposta justamente para melhorar a vida desse empresário, dar agilidade, transparência, vai correr tudo dentro do sistema, você consegue monitorar onde está parado o seu processo, mas justamente em algum momento a gente não consegue se conversar entre os setores, né? Essa parte de Rede Sim, ela está bem ligada à tributação. Quem coordena ela é a secretária de Finanças. E ela faz esse contato com a Juscemat, que é o departamento que consegue, de forma maior aqui, monitorar todo mundo. Então, a Juscemat, ela tem essa liberdade de incluir situações ou tirar requisitos que a gente não tem enquanto município, tem a autonomia. Mas a secretária de Finanças, a Ivete, ela
está tentando minimizar essa situação. Hoje realmente uma tratativa mesmo entre município, Corpo de Bombeiros, Juscemat, para que haja uma melhor comunicação. É algo novo para a gente. Sinop foi um dos primeiros municípios, né, a aceitar esse desafio, trabalhar dentro da Rede Sim, mas a gente ainda encontrou esses... Você acha que vocês ainda estão no processo, então, de adaptação a colocar ele para funcionar de uma maneira mais saudável, para ele conseguir mesmo se conversar, como você disse? De adaptação não seria a palavra correta, mas a gente só vai fazer alguns ajustes, porque o processo que a gente já está vivendo à frente dos outros municípios, a gente já está adaptado a trabalhar com isso, né? Tanto que o próprio empresário entendeu que é necessário fazer as adequações dentro da Rede Sim para estar regular. Mas é necessário apenas esses ajustes entre finanças, que é a secretaria que coordena isso, e Juscemat para criar justamente esse canal de comunicação entre os departamentos. Para que eles fiquem interligados, né? E que a gente consiga... Do jeito que a Receita está interligando tudo, né? Que a gente possa realmente interagir entre a gente. O contribuinte, ele consegue olhar onde está o processo dele, mas eu, enquanto secretaria, eu não consigo ter acesso a alguns setores, né? Saiu de mim, fez o TAC ali na minha secretaria, foi para a vigilância, por exemplo, desceu, eu posso conversar com a equipe lá, mas fora da Rede Sim. Eu não consigo... E vocês fazem isso, então, hoje, a gente consegue, melhor. Tanto que nós estamos no mesmo prédio hoje, tributação, planejamento urbano e a vigilância em si. Mas é necessário esse contato de técnico para técnico, fora da rede. Eu não consigo ir ali, dentro do próprio sistema, por exemplo, conversar com a rede assim, olha, mandei o processo, estou monitorando, não consigo ver mais nada, depois que sai de mim eu não consigo ver. Eu consigo sim conversar com o meu colega de trabalho. Mas a Juscemat, ela consegue monitorar tudo o que está acontecendo. Então, de repente, é essa tratativa mesmo, apenas de aperfeiçoar esse canal de comunicação entre os departamentos. A sugestão mesmo é a secretária Ivete. Ela tem muito domínio da Rede Sim. A nossa parte, todo mundo acha que é a gente que trava o alvará de funcionamento da empresa, e não é. São vários processos. Eu percebi, assim, que a Rede Sim, ela vai ajudar de que forma? Se o meu cadastro que eu fiz no IPTU estava de um jeito e o meu KNAI, né, dentro da Juscemat, tem uma vírgula de diferente, ele já não se conversa, não tem como ele se conversar, porque os dados, eles estão incompletos, não tem como, né? Então, travou ali no cadastro, você foi lá, você vai lá em cima, travou lá em cima, tem que descer. Então, você fica naquela bola de neve ali até você conseguir regularizar para que o processo esteja conversando em si, né? Que tudo o que eu estou passando para a prefeitura esteja no mesmo endereço, no mesmo número, no mesmo CEP e assim por diante. Eu vi que são pequenos detalhes de que o empresário ele não sabe que barra por essas coisinhas mínimas, né? E aí o contador desenha um trem monstruoso que muitas das vezes nem é tudo isso, né? Só questão de conversar mesmo, né? De seguir o setor e ver o que está acontecendo de fato, né? São detalhes simples que a gente consegue ir ajustando, né? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, então eu não consigo tranquilizar. Eu sou formada em direito, né? Mas não advogo. Então, assim, eu não consigo saber que um processo foi protocolado uma inicial e que eu tenha que esperar o gabinete do juiz meses, anos, para ele pegar o meu processo para ver o que está acontecendo. Você fica no pé, né? Eu fico no pé, eu vou para cima. Quem é fulano? Quem é Beltrano? Aí o povo fala, mas você conhece gente lá dentro? Não conheço. Eu conheço que eu vou boca a alma, né? Eu vou perguntando até chegar na pessoa que eu preciso. Porque se você fica daquela que senta, enfrenta a fila, se estressa com a fila e vai embora, seu negócio vai ficar ali 6 meses. Porque imagina a demanda. Se você não cutucar, a demanda não anda, né? Hoje, um dos que mais demora dar resposta para a gente é a vigilância sanitária. Você tem alguma coisa... você entende alguma coisa lá de dentro, como que funciona? Dentro da vigilância, assim, Tem uma vistoria que dá uma bagunça daquelas. É um departamento que eu não consigo dar a minha opinião, né? Não, avaliar, porque é algo que foge totalmente da minha competência. Mas o que a vigilância interage muito comigo é a cobrança da acessibilidade.
Às vezes, o que acontece? Fez o TAC ali comigo, beleza, você não tem alvará, você não tem habites, eu vou te dar 180 dias para deixar a sua empresa seguir a vida aí, não vou te impedir de tirar o Você seu alvará de passa para o próximo funcionamento, passo, que no caso é a que, Secretaria de Vigilância. que daí é a vigilância. Só que chega na vigilância, um dos pilares que a vigilância cobra e que interage comigo é a acessibilidade. E a vigilância ela não permite que essa empresa funcione sem acessibilidade. Então, às vezes, a pessoa acha que é do meu departamento, mas eu tô É falando para a porque empresa. protocolou no seu departamento, né? Eu tô falando Nossa, para a que empresa, farda, você hein? tem 180 dias para regularizar, não tem problema. Só que as normas da vigilância é diferente. E ela não aceita esses 180 dias? Na maioria das vezes, não, porque cada setor dentro da vigilância, ali, cada CNAE, cada atribuição tem uma normativa diferente. A parte da saúde, onde entra a vigilância, é geralmente saúde, alimentação, algumas situações específicas. E cada categoria dessa tem uma normativa diferente dentro da vigilância, que daí já foge da parte técnica de edificação. Uhum. Quando a gente fala, o meu alvará, é alvará de construção ou alvará de funcionamento? Porque isso às vezes se torna um pouquinho complexo, né, para a gente, até pegar o ritmo, né, fazer certinho. Mas às vezes dá essa confusão ali, que a vigilância está pedindo acessibilidade, tá? Porque é uma das normativas dele. Ou vai chegar lá no Corpo de Bombeiros, de repente, vai pedir algo que para o município não é exigência, mas para o Corpo de Bombeiros é. Mas você acha que vocês vão enfrentar algum desafio grande em questão desses 180 dias? Você acha que algum setores, tipo o da vigilância, não conseguir aprovar o que você deu 180 dias? Como é que vai fazer para passar pela vigilância se você deu os 180 dias? No caso, você liberou a sua parte, eles tinham que liberar a dele. Aí eles vão enfrentar que na deles não tem esse, Eu, como preencher eu, esse eu requisito. liberei os 180 dias para você fazer a regularização do seu prédio, tirar o seu alvará de construção e a sua BITS. Mas eu não posso intervir na parte da vigilância. São departamentos diferentes. Para a vigilância, falar bem assim, olha, na sua clínica, para você continuar atendendo, você tem que fazer uma rampa de acesso. Então, ele precisa cumprir isso, né? Porque as normas da saúde são diferentes. Não significa que vai fechar o prédio, enfim. Mas dentro também da vigilância, ele tem o período de adaptação daquela empresa para poder fazer o alvará de funcionamento. Então, são regras específicas da vigilância que você precisa realmente ali tirar essas dúvidas dentro da vigilância. Eu não consigo entrar no departamento deles nesse momento, nem tributário e nem de vigilância. São pautas assim que eu acho que dá para a gente trazer aqui os secretários, Dar sequência, né, dar nos sequência. problemas do ecossistema, né? Porque a gente tem que colocar a funcionar, então não para em você, né? Tem toda uma O meu cadeia para seguir. o meu é só o primeiro passo. É o que basicamente sendo assim bem resumido, o que eu falo para você. E o que é julgado, você já parou para pensar nisso? É porque quando eu falo alvará, as pessoas acham que tem a ver somente Só com com a alvará de prefeitura, né? construção, e não é. Basicamente, ali na minha secretaria, eu vou pegar para você assim o seu terreno e vou falar nesse local você pode você pode abrir a sua empresa comercial, é, industrial, não. O que acontece muito, principalmente as clínicas de médicos, odontológicas, criou-se uma cultura no município de Sinop de fazer essas clínicas dentro de uma residência. Ali no Jardim Maringá tem bastante, alguns Uhum. locais, só que ali é residencial. E eu, E como que vocês estão lidando com esse pequeno problema? precisa fazer a adequação, ou mudança de Porque pelo plano endereço, diretor, até o estacionamento mudou o jeito dos comércios ter, né? mudou as normativas, assim. Se a sua clínica já existia naquele local antes de passar o zoneamento do plano diretor atual, a gente respeita a existência daquela empresa, já Uhum. existia ali. Só que novas empresas não podem surgir. Outra coisa que dá divergência, eu tenho o alvará da minha empresa, tenho a BITS, só que do prédio. Só que o seu alvará está dizendo que é uma residência. Só que e o seu alvará
de comércio, de funcionamento, está falando que você é uma empresa, então isso diverge. Você tem que trocar aqui de residencial para comercial para dar sequência, para conversar. São detalhes simples que às vezes causa realmente esse transtorno, né? Mas é necessário fazer esses ajustes. Eu preciso transformar uma residência em comércio. E se adequar conforme os requisitos, né? Que é obrigatório, como você disse, a acessibilidade. A Né? acessibilidade é a principal E normativa me que a diz uma gente coisa, cobra. aquele nomezinho que eu não consigo gravar lá, que eu te falei. Viabilidade. Isso que eu ia perguntar, o uso e ocupação do solo e a viabilidade é a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa, porque assim, a viabilidade eu vou falar para você dentro deste local, sem saber a sua atribuição, a atividade da sua empresa. Falando nessa região, é possível você apresentar um projeto de um empreendimento comercial, ou aqui somente é um empreendimento residencial. Aí, quando você vem com uso e ocupação de solo, você já vem com esse projeto já mais desenhado. Você falando o que de fato você vai fazer. A Então, a minha viabilidade, empresa, antes de eu começar o projeto, eu já tenho que ter ela aprovada para daí partir para o lado do projeto, que é o alvará de construção. isso. A viabilidade é o primeiro passo. É viável eu construir nesse local ou implementar uma empresa de mineração, uma Uma indústria? fábrica de argamassa no urbano. Eu Não, vou aqui incomodar não, muito aqui vocês, não viu? é. E o uso ou ocupação de solo, ele já vem pedindo para você, eu posso colocar aqui neste local, trabalhar com pedra, já vem mais mastigado. São passos diferentes, mas Entendi. Eles são processos diferentes. Tem que dar início em um e quando seguir você o pede processo. viabilidade, você vai falar assim, eu tenho uma empresa e eu quero A a viabilidade. viabilidade. Falar bem assim, nessa região você é viável, sim, você colocar um comércio. E quando existe a vizinhança impedindo essas atividades, qual que é a saída que vocês têm? Por exemplo, vocês liberaram o alvará de funcionamento e aí os vizinhos começam a perturbação no juiz da prefeitura. Como que a prefeitura lida com esse tipo de problema? Depende muito da atividade, né? É o que eu falei anteriormente. Quando o zoneamento passa, o novo zoneamento passa numa faixa da cidade, antigamente permitia, o loteamento ele era comercial ou E industrial, residencial? permitia que tivesse residência naquela época. Só que quando a gente passa o novo plano diretor, ali o loteamento ele é comercial e industrial e a gente fala que ali só vai existir comércio e indústria. E já existia uma residência ali. A gente vai deixar ela permanecer por um período. E depois As faz-se o quê? novas, enquanto ela existir enquanto residência, você vai ficar ali. Agora, se você tirar essa residência para transformar ela, vou construir de novo, vou reformar de novo, vou tirar um novo alvará de construção, aí a gente já não emite mais Não esse aprova alvará, para ele não fazer a aprova. mesma coisa. Ele vai ter que fazer o Então, comercial e industrial. então, naquele período onde ela existe, tranquilo. Agora, se você for mexer nela, tirar um novo alvará ou habites daquele local, ele já não cabe mais residência. Infelizmente, assim, no passado não exigia-se que cumprisse a normativa e hoje a gente traz essa normativa para tentar corrigir ao longo do tempo, né? Não, algumas situações não têm. Mais uma vez, a prefeitura tá para apaziguar. É meio que vocês são um arbitrário, né? Vocês pegam os dois lados e ficam tentando equilibrar de uma forma saudável, né? Isso, Porque até a gente encontrar de imagina um fato. vizinho indo contra um comércio do próprio bairro, como que não seria? Até a gente encontrar de fato ali esse equilíbrio. Um exemplo nítido, né, assim, que aí envolve município, que eu estive presente nesse processo. Ali no centro, aos fundos do hospital regional, nós temos o Clube dos Idosos. Sim. É tradicional, é antigo, está há anos ali. Só que o loteamento ali em torno, ele é residencial. E o som do Clube dos Idosos interfere muito nas residências.
Então, quem mora no entorno se incomoda muito com o volume do som. Eu ouvi uma conversa. Como que vocês lidaram com isso? A gente precisa adequar o clube dos idosos para fazer acústica, fazer tratamento de som, fechar Ele está o parado, então, espaço. no momento. Ele está com atividades de convivência, que a gente chama, que é aquela atividade à tarde. Em alguns momentos tem algumas festividades pontuais, mas ele não está funcionando como antigamente, que tinha aquele bailão sempre, que era bem ativo. Justamente porque ele precisa se adequar. Você quer permanecer nessa região, você já existia aí, a residência já existia também. Você precisa se adequar para não incomodar o entorno, E né? ele é um projeto tombado, os Não, ele idosos? é inclusive um prédio do município. Ele é um prédio do município com acessão para o Clube dos Idosos. Mas o dia que o Clube dos Idosos não existir mais naquele endereço, volta para o município Então, a para domínio promessa é ter nosso. que se adequar para poder conseguir continuar ali. Enquanto isso, vocês colocaram eles em algum outro lugar, outro bairro, alguma outra coisa, ou tá tudo parado, os coitados? Não, não. Eles fazem essas atividades de convivência, inclusive com incentivo do município. Quando eles querem fazer um baile, um evento maior, eles procuram ou o CTG ou outro clube dos idosos que já estão com as adequações necessárias. Então, é feito esse Só equilíbrio realocaram, mais uma realocaram, vez. O que a gente trouxe de proposta para o Clube dos Idosos na época é ofertar uma outra área em um outro local que caiba, né, a atividade deles em uma construção nova. Porque entre fazer uma construção, uma reforma, uma adequação e fazer uma construção nova no local adequado, a gente sugeriu essa proposta também. Ainda está em intermediação com eles, conversando. Mas é isso que a gente precisa fazer. Ou se adequa, né, faz os fechamentos adequados, ou a gente traz uma outra alternativa. Vamos construir em outro local, nesse quesito assim de prédio público, né? Mas quando tem empresa, você vai ter que Porque tentar de ajudar fato é ali. uma coisa que não pode deixar morrer, né? Porque isso sempre teve em Sinop, né? Sempre foi um lugar que foi bem visto a vida toda, né? Então eu acho que é um caso de se pensar e não deixar parar, né? Não, Talvez realocar, mas não destruir, né? não, o Desmanchar. Clube dos Idosos ali é o mais antigo da cidade, né? Ele não vai E não deixar de era só dos existir. idosos, né? Porque eu lembro muito bem na época que eu era pé de valsa, por E falta dançava de bastante lá. muito. Então, os lugares que a gente gostava de ir, porque o ambiente era familiar, era uma coisa mais segura, né? Então, era o lugar que a gente tinha para diversão na época, para quem gostava de dançar, né? Não, ele ainda E, existe. inclusive, Sinop, Sheila, é uma cidade que existem aulas de dança, você sabe disso. E eu sinto falta, eu percebo que a cidade, pensando em lazer, ela não dá essa opção de ter, porque todo mundo que tenta abrir alguma coisa desse jeito, por algum motivo ou outro, eles vão se distanciando e acabam desistindo do projeto, né? Seria um projeto super legal voltar esses bailão saudáveis, porque eu lembro que na minha época, que eu era boa, eu pé de valsa, cara, como eu gostava de ir no sábado e no bailão dos Vamos levar a idosos. sugestão. Vamos levar a sugestão, Né? É um principalmente para a projeto bonito. cultura ali. Isso, não podia deixar apagar, porque hoje, se você for analisar, existe alguns clubes disso, mas eles são clubes que eles não são bem falados, né? Então, para você colocar a sua carinha a bater lá para ir por causa de uma dança, você pensaria 10 vezes antes de entrar. Então, eu acho que não poderia morrer essa história do Clube dos Idosos em questão disso, porque era uma cultura que dava super certo e foi acabando com, talvez até com Sim. esses motivos de vizinhança, né? Não, teve diversas denúncias, Ministério Público, inclusive. Então, a gente entende que é necessária a adequação, né? Teve denúncia do Ministério Público, como o prédio é do E é município, antigo também, e a né? gente precisou também trazer outras alternativas para ele. Mas uma delas, a gente fez o projeto de adequação. Não compensa fazer a adequação naquele momento ali, naquela edificação, compensa a gente proporcionar uma nova E eu vou estrutura dar um para chute eles. ali, provavelmente vai aumentar o regional ali para trás, né? A Provavelmente vai se tendência tornar tudo o ambiente do regional. a tendência é o governo do estado precisa ter esse fôlego, né? A gente não pode comprometer aquela área com um outro empreendimento, a não ser que a saúde tenha essa prioridade. Então, o governo do estado tem essa pretensão, sim. Eu ouvi você falando bastante em equilíbrio.
né? Que você gosta de manter o equilíbrio, não interessa em qual fase, em qual segmento, então é a base de tudo, é o equilíbrio, né? Do rico e pobre, da prefeitura versus empresários e assim por diante. Como que você equilibra a segurança urbanística e o desenvolvimento econômico sem prejudicar o empresário? De que forma que você pensa nesse equilíbrio prefeitura versus empresários, empreendedores? Nós temos diversas entidades de classe que hoje são bem atuantes no município, a C, CDL, Unicim, além da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ela é muito atuante nessa parte empresarial. Então, eles trazem as demandas para o município, a gente trabalha incentivo fiscal, entre outras propostas que eles trazem, e o município. Então, é uma interação entre as secretarias. De forma direta da minha secretaria ali, a gente tenta agilizar no máximo os nossos processos, tanto de aprovação de loteamentos, alvarás de construção dessas empresas, a própria viabilidade do empreendimento ali de construção. A gente tenta realmente agilizar isso, né? E a principal secretaria que cuida dessa saúde financeira do município, através do empresário e do município mesmo, da administração pública, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bem atuante, tem vários projetos e ela que nos norteia, né, em algumas situações. Por exemplo, fiscalização de outdoors, de calçadas, que é chamado o Código de Postura do município. Eu faço essa fiscalização. Tá ocupando, obstruindo a calçada, tá lá com arara de roupa, tá com madeira no meio da calçada. Eu tenho essa atribuição de ir lá fiscalizar, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela tem essa missão também de trabalhar o empresário, né? As regras, alternativas, tá faltando espaço dentro da minha loja, estou precisando ocupar a calçada. Sim. Então, ela vai trazer algumas alternativas econômicas. Está precisando de um financiamento para mudar de endereço, ampliar sua empresa, ela cuida desse empresário. Então, aí já é outro departamento que a gente trabalha muito em parceria. E voltando para o nosso assunto, que é a regularização de comércio, empresas, dentro do próprio CAC que você fala, né? O CAC. Que conselho que você dá para todos os empresários, aqueles que conhecem e não conhecem, onde buscar, onde iniciar, o passo a passo que você daria para esse povo perguntar para a pessoa certa, porque eu vou dar de novo eu como exemplo. Talvez eu peguei o barco andando, né, o bonde andando, e acabei me estressando com algumas coisas que, pelo jeito que você me contou aqui, não era para mim ter me estressado, porque se eu tivesse seguido o passo a passo, eu teria passado por tudo e estava com esse documento bem antes na mão, né? E sem passar por todo o transtorno que eu tive que passar. Então, eu queria que você falasse, principalmente para a área da construção civil, para os pequenos empreendedores, né? Que tem aquele profissional que é azulejista, aquele profissional que é construtor, aquele que está fundando agora o CNPJ deles, aqueles que estão no MEI e estão passando para maior, para o ME, para um Simples Nacional. O conselho que você daria para esse povo é ter mais contato com o contador, tentar aprender um pouquinho mais do que é ser um empresário, porque hoje em dia não é só executar, você tem que saber administrar, né? Então, passa para a gente um passo a passo e um conselho, claro, de uma sábia, né, no arquitetônico, que eu tenho certeza, na arquitetura, que você tem certeza que você vai conseguir passar para o público. Um dos principais detalhes que a gente traz dentro da saúde financeira de uma empresa, do empreendedorismo, é a organização dela, o planejamento financeiro dessa empresa, né? Então, a gente traz ali muitas pessoas querendo empreender, que é a realidade do Brasil hoje. Hoje a gente tem muito MEI aberto. O brasileiro ele gosta de empreender. Explorando sempre. Mas ele não está preparado financeiramente. A gente fala que o brasileiro ele não tem, desde a base ali, aquela matéria de educação financeira para você se planejar, fazer suas economias, se estruturar mesmo para abrir o seu negócio. Então, a contabilidade, ter um contador bom, um contador que ele tenha também
essa vontade de ir atrás Uma ali da... visão de ensinar, né? Não só de executar, né? Porque os nossos contadores Isso. hoje, eles estão tão focados em ter que aprender o que eles têm que fazer, que eles esquecem que eles têm que educar o próprio empresário, né? O cliente dele. Precisa também desse pulso firme do contador ali. Então, a rede sim é prova disso que é uma sugestão do próprio Conselho de Contabilidade. E esses contadores estão muito presentes dentro da prefeitura através ali da Secretaria de Finanças, né? Existem reuniões frequentes, tem o Conselho de Contabilidade. Se tiver alguma dúvida, o contador procura o seu conselho, sejam mais ativos ali, né, de forma direta com o Conselho de Contabilidade. Em últimos casos, vai lá na Secretaria de Finanças, tenta tirar dúvidas com a secretária, que a gente vai estar fazendo essa orientação. Mas, falando assim, em empresas, a realidade de Sinop hoje, assim, eu abri um MEI, o meu negócio começou a dar certo, eu preciso migrar desse MEI para uma empresa. Aí também acontece muita divergência lá no meu setor, porque o seu MEI, ele está com endereço fiscal, de repente, dentro da sua casa, no seu apartamento. Tá? Então, você não tem um volume grande para um comércio. Só que quando você vai migrar do MEI para o comercial, você vai abrir o seu CNPJ, já não cabe mais dentro daquele endereço, porque aquele dali é uma região comercial. E você não pode ter uma região residencial e você não pode ter um comércio. Às vezes tem essas divergências também. E ali a residência é própria sua. Você, vou ter que alugar um outro espaço. Infelizmente, nessas situações vai ter que alugar, sim, vai ter que buscar outra alternativa. A gente fala assim que a empresa cresceu e precisa fazer essas adequações. Então, antes de migrar para o MEI, ou antes, inclusive, de abrir um MEI, que analise todos esses fatores. Procura um contador. Olha, em um ano eu quero me transformar numa empresa. Você sabe onde eu acho que tem uma deficiência no meio dessa história de MEI? Qualquer um pode abrir um MEI. Uhum. Eu acho que já está errado aí, porque se a gente faz parte financeiro, o fiscal teria que ser o único. Vou dar um exemplo do advogado. Se, dependendo da causa que você vai ter, que você vai protocolar, você é obrigado a uma separação, por exemplo. Você não separa hoje, se você não tiver um advogado para estar lá dentro do cartório, se você tiver um filho ou qualquer bens que seja no nome dos dois. A mesma coisa eu jogaria para o lado de abrir um MEI, porque hoje eu consegui lá, né? Eu entro Sim. dentro do site do Sebrae, ou seja, lá onde for que consegue migrar para dentro do site certo. Qualquer um tira um MEI. Então, a partir do momento que ele tira o MEI, ele não sabe dos deveres, ele não sabe das tributação que ele tem que estar pagando. Quando ele vai migrar para a empresa, como você está dizendo, ele já vai estar negativo dentro do MEI dele. Então, é uma coisa assim que fica vaga, né? Fica como se não tivesse uma administração para dar sequência nessas aberturas de empresa. Deveria ser uma coisa obrigatória para contador. Essas orientações, assim, essas estratégias, inclusive, de negócio, você precisa estar bem atento. Tanto a parte financeira, o seu equilíbrio financeiro, quanto as orientações tributárias, né? Essas orientações através do contador. Então, a informação, de modo geral, é a principal ferramenta, assim, do sucesso ou do fracasso da pessoa, né? Eu Então, disse para você no início que eu gosto de histórias, né? Então, tem algumas histórias que eu escuto que eu vou para casa, cara, eu não sei se eu dou risada, não sei se eu ajudo, não sei o que eu faço, porque o cara abre o MEI, aí você pergunta para ele se ele está segurado, né? Porque, querendo ou não, existe um ditado que o INSS vai sumir, né? Vai acabar. Mas, enquanto esse INSS não acabar, querendo ou não, ele se torna um seguro para qualquer profissional que trabalha, né, ali sem estar com a carteira registrada, né? E muitas histórias eu ouço e eu pergunto para eles, você paga o seu INSS completo? Aí ele tem um MEI e ele fala que ele paga. Só que daí ele não tem a sabedoria de tentar sentar e estudar para saber o que é esse desconto, para que serve, se ele é completo, se ele não é. Então, você vê cada história, cara, que as pessoas contam e você vê a quantidade de coisas que eles fazem errado, até mesmo sem saber, né? Por não entender do assunto, né? Então, seria mais uma coisa que poderia ter dentro da prefeitura, né? Como, eu acho que partiria mais para o lado social Qual foi a primeira secretaria sua? assistência social. Assistência social, para estar
ajudando esses pequenos empresários, né? Quando eu comecei a lidar com eles, eles pensaram em abrir uma associação da construção civil. Juntaram uma equipe, vieram atrás de mim, me colocaram como primeira secretária. Eu falei, eu posso até ajudar vocês, posso ser a primeira secretária em questão de documentação, né? Que realmente eles não iriam conseguir todas as documentação, né? Sim. Então, assim, eu dei essa opção para o pessoal da SES montar eles têm os núcleos da mulher, o núcleo do jovem. Então, montar esse núcleo da construção civil e ter lá dentro uma assessoria, né, empresarial para esses pequenos empreendedores. Mas eu sinto falta de quem? De ter alguém que cutuca para isso dar certo, para andar. Eu seria uma pessoa que eu adoraria estar ajudando esse povo, mas eu não sei de que forma procurar e na onde começar para poder tentar ajudar. É dar uma palestra, é dar um curso, é ensinar aonde que ele começa, né? Que nem você falou. Quem começa certo, na hora de tirar o seu alvará de funcionamento, você não vai ter barreira. Não tem dor de Mas se cabeça. você primeiro abriu, para depois ver qual que é a documentação que você vai precisar, aí começa a guerra de gente pequena com gente grande, que aí não tem como a gente batalhar por isso, né? O setor responsável por isso é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eles têm ferramentas para isso. Trabalha bastante junto com o Sebrae, Senai, o Sistema S, ele tem algumas ferramentas para auxiliar essas empresas, desde o planejamento até acesso a recursos para estruturar essa empresa dele, né? A consultoria, assessoria, mas a nossa secretaria responsável por isso é o desenvolvimento econômico. Ele não entra exatamente na parte social. Antes, na secretaria que eu estava, a pasta do trabalho também existia lá, era assistência, trabalho e habitação. Aí a gente optou em migrar a pasta do trabalho para o desenvolvimento econômico. Que daí a gente já trabalha assim, a emprego e renda num único setor e deixou só o social ali. É algo que a gente faz, o algo a mais para ajudar essa pessoa só que não é exatamente a parte social, né? A gente trabalha esse empreendedorismo e tem ferramentas ali no... O que falta, então, você acha que pode ser a comunicação das pessoas entenderem todos esses setores, porque são coisas que eu nem sabia que a prefeitura tinha. Você acha que falta algum tipo de comunicação para chegar até o ouvinte final? A gente precisa melhorar, assim, o nosso canal de acesso à população, né? Nós temos o nosso site, mas nem todo mundo acessa o site. Nem tem a cultura, não tem. Ler noticiário. Não tem, realmente é isso mesmo. Um dos princípios da administração pública é dar publicidade às ações que a gente faz. E em questão a isso, a gente tem evoluído, né? Trabalhado mais com a mídia digital, com o jornal escrito, com as emissoras de televisões, mas precisa dar visibilidade. E hoje o nosso carro-chefe são as mídias sociais, né? Instagram, Facebook, enfim, as ferramentas sociais que a gente tem. Então a ideia é essa, é fazer o que você está fazendo aqui, é podcast, é levar informação mesmo para as pessoas, tirar dúvida, é bate-papo e informar o máximo possível, né? Falar até a gente ser ouvido. Eu sou só um grãozinho de areia no meio de toda essa multidão de Sinop, desse crescimento vasto que ele tem, nessa rapidez que ela cresce, né? Mas eu quero deixar para você aqui agora no podcast que esse podcast ele é justamente para isso, tanto é que ele não tem fins lucrativos, ele é um podcast, de fato, a intenção é ajudar o próximo de uma forma educativa, né? Alguns ficam até com raiva de mim quando falam que eu sou muito certinho no meu quadradinho, mas é uma forma de anunciar, né, tudo que a prefeitura tem de bom e que ela oferece, que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, eu deixo aberto o podcast para você, se precisar, cada secretaria se pronunciar, colocar os desafios, colocar o que ele faz, né, o que a sociedade tem com aquele setor. Eu deixo as portas abertas do podcast para você, para estar trazendo cada secretaria para estar dando essa informação. Porque só o tanto de conversa que a gente teve aqui e a gente fugiu do seu setor algumas vezes, né? E você, por conhecer a prefeitura bem por sinal, acabou respondendo até perguntas que não cabia a você. Então, a gente tem só gratidão, né, por isso. E deixar aqui o canal aberto, né, para vocês usarem para... tá fazendo ser um canal de anúncio, né, para a sociedade de Sinop, né? Eu que agradeço, né, essa oportunidade, assim, um bate-papo realmente leve que a gente vai tocando em vários assuntos.
E a gente vai fazer um cronograma, sim, para trazer outros secretários. Até mesmo dentro da minha própria secretaria, tem vários departamentos com técnicos específicos. Eu falo que o secretário, ele é um agente político, Ele é o né? administrador de todos os técnicos, né? Ele é Então, não sabe administrador ali. 100%. Dentro de uma empresa também, são várias pessoas fazendo funções diferentes. Então, essas pessoas a gente pode estar trazendo aqui, tirando dúvidas específicas, e as outras secretarias. São várias informações que eu tenho certeza que muita gente não tem. Então, quanto mais pessoas divulgando, Sobre o falando. plano diretor em si, eu gostaria muito da gente dar uma continuidade falando sobre o plano diretor, puxar assunto específico para cada tema, porque eu Vamos sei que fazer. ele é grande, né? Ele é extenso e eu andei lendo ele, então assim, ele tem muita coisa a ser trabalhada e a ser mostrada para a sociedade. Eu acredito que serve de que forma? Para a sociedade crescer de uma forma educada, né? Uhum. E o plano diretor, assim, ele é o famoso guarda-chuva que a gente chama. Ele está macro aqui em cima e agora a gente está fazendo a revisão das leis complementares, que é o Código de Obras, que é o parcelamento de solo, o plano local de habitação. Então, são Tudo em várias andamento, você leis, fala. são leis dentro do plano diretor que a gente precisa atualizar elas. Sim. Então, são departamentos diferentes e a gente pode trazer um técnico específico de cada departamento para a gente estar falando sobre o plano diretor. Será Deixa esse uma honra, compromisso porque aqui. o nosso segmento é a construção civil e você sabe que Sinop hoje ela é uma cidade que, depois do agro, é a construção civil, né? A construção Então, civil ela segurou a economia mesmo em período de pandemia, né? Foi um dos foi. principais carros-chefes da nossa economia, que não deixou o Brasil quebrar, e principalmente a nossa região. Sinop não parou. Em E nenhum momento. isso é verdade. Então, a gente precisa valorizar tanto os profissionais quanto o comércio de modo geral que atuam na construção civil, né? A construção civil, ela é uma classe que ela é bem... Eu não sei se a palavra é desunida ou é a falta de conhecimento, talvez. Porque ela se torna uma classe que é uma das maiores, né? Mas elas não têm aquela força de buscar aquilo que eles têm de direito, né? Então, eles preferem correr atrás com unhas e dentes, do jeito que eles aprenderam desde criança, né? E não aceita ter um aprendizado a mais. Vou dar um exemplo agora, a tecnologia. Né? Vamos entrar rapidinho dentro da IA, né? Das inteligência artificial. Quando eu estou com eles palestrando e dando um treinamento para eles sobre o assunto, eu falo para eles: se vocês não parar agora e sentar e conhecer quem que é essa tal de inteligência artificial, vocês vão ter que mudar de profissão. Porque vocês não vão ficar desempregados se vocês voltar para a sala de aula, né, e voltar a estudar. Infelizmente, para você continuar crescendo, vai ter que fazer isso, porque as máquinas elas estão chegando numa exatidão que elas não têm erro, elas não têm margem de erro nenhuma, enquanto o humano, misericórdia, né? Enquanto tem um humano operando, a gente é passível de erro. Então, Sim. ou a classe se une e começa a saber que uma tecnologia vem avançando e eles precisam se reeducar, ou eles vão voltar. Você lembra no passado que tinha aqueles ditados que os professores antigos, quando aconteceu o computador, que entrou o computador nas redes, que os professores antigos, esse negócio eu não sei nem para onde que vai, não sei nem digitalizar. Daí eles falam que vai virar um professor que ficou no passado, né? Que o computador entrou e era a explosão do momento, né? E hoje nós estamos falando de uma criação de uma inteligência artificial que quem criou foi um humano e não tem humano no mundo que é sábio como a inteligência artificial. Então, o próprio humano criou aquilo que pode extinguir a raça humana, literalmente. Né? E o segmento da construção civil, eu costumo dizer para eles, cara, é chato vocês ouvir eu falar o tempo todo, mas vocês vão ter que voltar para a sala de aula. Não precisa se atualizar e a tecnologia ela veio para ficar. A construção civil é prova disso. A gente tem cada vez mais técnicas dentro do canteiro de obra, maquinários, ferramentas que evoluíram já nessa parte tecnológica, o controle de qualidade, enfim, formatos de construção diferentes. A gente tem vários formatos construtivos que a gente precisa implementar em Sinop. Hoje a gente já evoluiu, mas quando você analisa outros países, eles estão bem à frente da gente na construção civil em formatos construtivos. Já saíram do convencional
estão trabalhando dentro do que o mundo permite aí, Eu né? falo que anos-luz na frente, depois agora a moda que entrou no Brasil, né, que eu acho que demorou demais para entrar, foi a construção a seco, né? Uhum. Então agora Sinop tem pouco tempo que está se adaptando a isso, né? Já tem empresas aqui que eu sei que tanto fábrica para fabricar esse material, porque elas são um quebra-cabeça, né? Uhum. Quanto o profissional engenheiro que faz os projetos todos. Então, assim, Sinop demorou para acordar, mas já está aí. Então, quando eu falo que eles estão mudando de uma construção convencional para uma seco, é onde entra os profissionais que eu tanto converso com eles e explico. Porque uma construção convencional, para ele entregar uma obra em 6 meses de 100 metros quadrados, dando um exemplo, ele vai precisar ali passar mais ou menos uns 50 profissional, não vai? Numa convencional? Muita mão de obra. E aí, enquanto na operação seca, 3 pessoas conseguem montar um prédio em 48 horas aí, bonitinho, porque vem só as pecinhas só para chegar e encaixar, né? Bem pronto, né? Eu gosto bastante de trabalhar em outros formatos construtivos, desde o modular, do steel frame, enfim, outras propostas dentro da construção. Gosto muito mesmo assim de trazer alternativas. Sim. E a gente vê a diferença térmica, acústica, prazo de obra, a parte ambiental também. A gente, canteiro de obra mais limpo. E economicamente falando, o cara vai No ganhar dinheiro final, no muito antes. final, E se falando nisso um pouquinho com a tua experiência, Sheila, você acha que esse valor da convencional para steel frame, você acha que vai equiparar uma hora ou você acredita que vai continuar tendo essa defasagem de preço? eu já trabalhei com steel em obras tanto de alto padrão quanto agora, nesse exato momento da minha vida, eu estou em uma construção de kitnets com steel. Então, depende muito do projeto que você faz, porque o steel você trabalha com radier, é uma obra leve que você não gasta muito com fundação. Então, você consegue, através dos cálculos, dentro do estrutural, proporcional, uma obra mais cara, uma obra mais barata. E também a gente traz essa proporção do tempo de entrega. Quanto antes, no caso comercial, quanto antes você tiver essa obra pronta, você está ganhando receita no seu aluguel, na sua implementação da parte final do seu comércio. Então, para mim, na minha experiência, tanto na obra de alto padrão quanto nessa de comercial, kitnets, o steel ele foi vantajoso, sim, comparado à construção convencional, Aí de você, recurso se mesmo por você, metro quadrado. se você colocar a tributação, né, a taxação Uhum. de uma construção convencional para uma seco já dá uma diferença monstra. Aí você coloca economicamente falando, né, financeiramente falando que o prazo da obra, né? Uhum. Aí você entra na reciclagem, né, porque é uma obra a seco hoje em termos de Não tem reciclagem. desperdício de material. O município nem tem mais local para estar tendo Uhum. todo esse desperdício de obra, né? Que a gente Sim. fala de resto de obra. Então, se você colocar na ponta da caneta, né? Essa é a minha visão, né? O Uhum. meu raciocínio. Eu acredito que ela já está equiparada. Para mim, no meu E em conceito qualidade, profissional, porque enquanto uma obra convencional você tem uma qualidade aí de entrega, hoje está 5 ou 10 anos de contrato, são cinco garantia, anos. 5 anos. 5 anos. Se você pegar uma obra steel frame, quantos anos você dá de garantia? Desde uma cobertura até um... As empresas estão me dando em torno de 15 anos de garantia com a empresa que eu trabalhei na obra de alto padrão. Então, A mínima assim, é 10 anos que eles estão dando. Então, assim, você não tem manutenção. Uma obra a convencional, qualidade se é você quiser ter ótima. uma obra bonita, uma casa bonita o tempo todo, você tem que, pelo menos a cada 2 anos, passar pintura nela de volta. E uma steel frame, se você escolher uma cor que não vai pesar na sua visão, você tem uma cor pro resto da vida. A gente tem essas alternativas de materiais, né? No meu caso concreto, a obra em alto padrão que eu fiz, ela é uma obra que me proporcionou também redução até mesmo no custo depois de manutenção dessa casa no quesito ar-condicionado, no quesito de materiais que a gente usou, forro, não preciso fazer aquela manutenção frequente que as residências com materiais tradicionais exigem. Então, são vários benefícios assim que eu
tive dentro dessa obra. Já a baixo padrão, que são as kitnets, eu ainda não tive o resultado final dela, porque a É a gente primeira que você está é a fazendo. primeira que eu estou fazendo nesse formato. Então, assim, eu tiro um pouco de material, proporciono uma obra mais leve, a espessura das paredes também são E quantas pessoas que diferentes. trabalham numa obra dessa, falando de colaboradores? Hoje tenho 7 pessoas trabalhando no canteiro de obras. Nessa em E ela está em específica, qual parte do processo aí? elas são 2 blocos. Eu vou abrir aqui, né? São 2 blocos de kitnets, são 22 unidades. Então, a gente separou em 11 e 11 do outro lado. Então, esse bloco... Construindo junto, na mesma linha ali, ou Não, constrói uma parte e depois vai fase. para outra Então, eu tô fase. nessa fase aqui, eu tô na metade da obra, resumindo, né? Tô com 11 construídas, a outra já está com o radier e as peças sendo montadas na fábrica. Então, ela chega e vai ser montada no canteiro de obras. Resumindo, eu tô na metade dessa De obra construção. da construção. Então, eu ainda não tive o resultado final dela. Então você vai matar um desejo meu que eu sempre quis descobrir. Entre o projeto criado até você ter o planejamento inicial da obra, qual que é esse prazo que eu tenho ali para você começar a começar a montar ela no canteiro de obra? Porque o seu planejamento, quando eu falo planejamento, o que que é? É o refeitório se for grande, é o cercado, é as casinhas, é a segurança do trabalho embutida no meio. Nesse processo que você fez o projeto, até você iniciar ela ali no canteiro de obra, qual que é esse prazo que geralmente leva? Vamos falar de 100 em 100 metros para você dar um resultado melhor. Vou falar da construção das kitnets em si. Eu mesma que fiz o projeto, evoluí para a parte complementar. No meu caso, ele não demorou mais que 2 meses até chegar nessa fase de planilha para mandar para canteiro de obra. Aí entrou a parte de aprovação da prefeitura, em torno de 30 dias, já estava tudo resolvido. Então, no máximo 3 meses, só que depende da demanda do seu escritório, da pessoa que vai fazer a sua planilha. Hoje eu não tenho um escritório que está a todo vapor, sou eu mesma que faço. Eu faço a terceirização dos complementares e eu só faço obra para mim. Então, eu não tenho um fôlego para poder fazer um projeto. Montar uma equipe toda. Mas isso depende muito do escritório. Depois que você está com o alvará na mão, vamos colocar esse prazo de 3 meses até o alvará. Você pegou o alvará. Nesse prazo de 3 meses, a fábrica já está com o teu projeto e cortando todas as peças, correto? Esse prazo dos 3, depois do alvará, da fábrica para entregar no canteiro de obra, é esse prazo que eu falo, qual que é o prazo que acontece a steel frame, porque é uma coisa que eu sempre preguei aqui dentro, mas eu tinha dúvida e eu nunca dei certeza absoluta de como que funcionava. Eu estou com uma média de 6 a 7 meses para a execução final do steel no canteiro de obra. Aí vem os acabamentos. Depende daí dos acabamentos, O né? seu acabamento, a gente ainda está no meio convencional ainda, né? É isso. A fase final é convencional. Então, a gente tem esse Por um lado, eu detalhe fico de feliz acabamento. porque eu fabrico argamassa, então vocês em algum lugar da casa vocês estão sempre Não, usando isso argamassa, sim. né? Aí entra o gesso, a drywall, que as paredes agora está sendo feito com drywall, né? Com drywall e E as mantas térmicas, as né? mantas. Para acústica e térmica Então, de querendo ou não, por isso que isolamento. eu falo para os pedreiros sempre, não vai acabar, você só vai ter que se aprimorar, porque o convencional, porque é o acabamento da obra, ainda vai precisar. O cara ainda vai querer, muitas vezes, não querer só o acabamento, que é o material. Ele pode continuar passando o gesso, a pintura. Então, ele pode continuar aparecendo a convencional dentro da steel frame, que, lógico, você vai ter uma garantia de casa de 10, 20 anos. Existe essa mescla, né? Não, a gente não consegue fazer totalmente estilo hoje na nossa realidade. Então, vai desde o radier, da parte de muro, por exemplo, o muro dessas kitnets são todas em bloco. Então, assim, o básico, que é o tradicional, a gente ainda faz essa convencional. A gente faz essa mesclagem aí. Na prefeitura, uma das propostas que o prefeito trouxe para solucionar a falta de sala de aula, a gente tinha mais de 2.600 crianças fora de sala de aula quando assumiu a prefeitura. Foi a construção em bloco, em
em módulos. Então, ele optou por essa construção. Em 8 meses, a gente tinha a escola pronta, mobiliada e aluno dentro de sala de aula. E esses módulos, eles foram fabricados em Sinop mesmo? Tudo, Tudo de fora. Veio de fora do estado. É mais uma coisa Então, que eu é algo vejo que a gente ainda não tem. a cidade tinha que trabalhar de uma forma mais... Eu vejo pelas grandes incorporadoras que entram aqui dentro, os grandes investidores, né? Eles abrem a obra na cidade, eles vêm investir e traz tudo de fora, né? Tudo. E aí deixa de rodar, fazer aquele giro na economia dentro da própria Sinop, né? Então, Sinop ainda tem muito campo para crescer. Tem, nesse formato modular em específico que nós trabalhamos, as escolas, o hospital municipal, a gente precisou trazer essa mão de obra de fora, esse recurso de fora. A mão de obra era, na maioria das vezes, local. Inclusive, essa empresa que está trabalhando com steel frame deu suporte para essa empresa de fora para estruturar ali, fazer radier, fazer a fundação dessas edificações. Mas era a única alternativa que a gente tinha para você tirar 2.600 crianças que estavam fora da sala de aula. Em 8 meses... Não, onde é essa escola? Qual bairro? Nós fizemos em vários bairros espalhados na cidade. No Cidade Alta, no Camping Clube foram feitas 2 unidades, uma escola e uma creche. No total foram 5 unidades em modular, mais o hospital municipal. E olha que interessante, a gente começou essa discussão no município, o planejamento na primeira gestão do prefeito eram 7 escolas, 2 delas foram em construção convencional. E teve uma grande repercussão, assim, está pagando muito caro, e realmente não é barato. Você construir uma escola em 8 meses, mobiliada, pronta, chave na mão, realmente ela fica muito cara, né? Muito... E só que essas 2 escolas que vieram de forma convencional já se passaram mais de 3 anos, elas não estão concluídas, porque a empresa ela pede reequilíbrio, muda o material dentro de 1 ano, muda o preço da saca de cimento, do ferro, adição de contrato. Tem muita intercorrência, período chuvoso. E a gente consegue resolver isso em 8 meses. Aí, quando você faz a conta final desses 3 anos, reequilíbrio de obra, tempo parado, criança fora de sala de aula, o valor da escola modular, ela compensou mais do que a convencional, que ainda não está pronta. E provavelmente vai servir de exemplo para os outros municípios, com certeza. Sim, o governo do estado já está utilizando. Já está apoiando. O governo do estado já está utilizando em várias frentes dele, tanto na saúde, na educação, o sistema penitenciário também já está trabalhando em módulos, só que, lógico, que é outro formato, né, por questão de segurança, mas é a tendência do mercado, a gente trabalhar com outras opções de construção, não só a convencional. A gente tem vários formatos construtivos, mas a convencional ela vai demorar muito tempo ainda para sair de mercado, né? E acredito que não vai sair na verdade, ela não vai sair 100%, né? Ela vai trabalhar, eu acho que eles vão trabalhar equilibrado, né? A metade de... Sim, precisa desse... Eu falo para você que a sociedade mais alta que fala, que é a classe alta, eles vão começar a se adaptar nessa construção e cada vez mais, né, vai aumentar, porque você sabe que a classe alta ela trabalha por fase, né? Eles estão na fase agora da steel frame, eles vão querer todas as casas em steel frame. Então, eu acredito que vai, mas a convencional para terminar não vai acabar fácil, não. Não vai. A gente vê assim, Estados Unidos, vem de uma grandes... cultura, né? Tanto é que você viu quantos anos levou para Sinop ter uma steel frame, né? Eu sempre gosto de assistir os vídeos de fora do Brasil, das Gold Frame, das Steel Frame. Então, nas Gold Frame, o motivo deles fazer aquela casa, você viu a rapidez que eles constroem? Muito rápido. Muito rápida. Então, se o povo usasse a rapidez que eles têm lá para com a construção de Gold Frame e entrar aqui dentro na Steel Frame, aí eu falo para você que vai abalar a convencional. Mas ainda a gente não está preparado, mão de obra, enfim, ainda tem um caminho a percorrer, né? Mais uma vez, a cultura, né? A gente precisa mudar a cultura do nosso município, que é tentar trazer educação para essas pessoas de uma forma mais severa. Talvez até, igual você está fazendo a regularização do CAC,
Colocar isso na mente das pessoas. Se você não fizer o terceiro, se você não ir na faculdade, se você não fizer um curso profissionalizante, você não consegue passar para o próximo nível. E o ser humano só vai embaixo de pressão, né? Queremos aqui agradecer, né, por todo o esclarecimento que você nos deu. Foi de uma grande valia o nosso papo. Eu acredito que se não serviu para um, vai servir para outro, porque a gente entrou... Foram vários assuntos. Nós mudamos aqui da água para o vinho, de um assunto para o outro e voltando, né? Então, a gente só tem a agradecer a nós do podcast, né? Mais uma vez, eu deixo aberto o podcast para vocês da Prefeitura usarem por setor, por segmento, por secretarias, da forma que vocês acharem melhor. E eu só quero agradecer. Eu que agradeço. Se você quiser passar um finalzinho, um oi para todo mundo, e se tem acesso a você, de que forma procurar, onde procurar, eu gostaria que você falasse também qual que é o acesso que a gente tem, né, com você, que está na pasta do planejamento urbano e habitação. Eu que agradeço a oportunidade, né, para a gente levar informação à população. E dentro da Secretaria em específico de Planejamento Urbano e Habitação, é o endereço do prédio do CAC, a gente está no 2º andar, tem também os telefones que a gente vai disponibilizar, site, são canais de comunicação oficiais, e a Sheila, de modo pessoal, pessoa ali, figura pública, tem as minhas redes sociais e tem um telefone também do gabinete que a gente geralmente disponibiliza para solicitação de agendas, tirar dúvidas, no quesito Sheila profissional, Sheila pessoa, né? Mas a parte técnica mesmo, institucional, o nosso principal canal de comunicação é o site da Prefeitura, o nosso telefone e presencialmente lá na Secretaria. Bem, quero deixar aqui um tchau, né? Um muito obrigado. Mais uma vez, eu peço para vocês que possam... assinar o canal, né? Tocar o sininho, como diz as crianças aí, que toda vez que eu vou falar para tocar o sininho, eu lembro da minha filha. Então, para fazer esse canal crescer, para a gente levar o conhecimento a toda a sociedade, né? Que vocês nos ajudem a divulgar o podcast Conexões e Construções. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, né, Sheila? E o meu muito obrigado a vocês que estão aí nos ouvindo.